Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações, amém? Fico muito alegre, muito feliz de compartilhar a poderosa palavra de Deus e eu quero aqui compartilhar essa palavra, uma palavra revelada, uma palavra forte, uma palavra que tocou muito no meu coração. Eu já compartilhei essa palavra aqui, eu quero repeti-la porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, há uma revelação nova, há um direcionamento novo da parte de Deus. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está? Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Antes de compartilhar a poderosa palavra, vamos orar, vamos falar com Deus? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz a verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém. Aqui em Números, no capítulo de número 27, diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre os da família de Manassés, filho de José. São esses os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da congregação, dizendo: Nosso pai morreu e não estava entre os que se ajuntavam contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que tiraria o nome do nosso pai no meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes darás possessão de herança. Irmãs, esse texto ele é um texto muito importante para as nossas vidas, porque sabemos que aqui, irmãs, tem várias coisas envolvidas, né? A primeira coisa que eu gostaria aqui de falar é que é muito bom e se faz importante haver um posicionamento na nossa vida. Posicionamento. Em várias nuances do texto sagrado, nós percebemos exemplos de várias mulheres e homens que se posicionaram para ter um milagre, para ter um socorro, uma resposta divina. E nesse texto aqui sagrado, irmãs, um texto tão antigo, irmãs, muito antigo esse texto, e ele tem impacto até hoje. Sabemos que a base de toda a legislação, não somente brasileira, como
mundial, ela advém da lei mosaica, das leis de Moisés. Se eu não me engano, irmãs, nós achamos que é 10 mandamentos, né? E depois lá na frente Jesus vai resumir esses 10 em 2. Mas na verdade são 613, são muitos mandamentos. Você percebe o cuidado de Deus. E aqui, irmãs, a partir desse texto que eu acabei de ler, aqui há um surgimento de uma lei. E essa lei, irmãs, ela está em vigor até hoje, por conta de um posicionamento dessas mulheres. A Bíblia vai dizer, e aqui eu tenho algumas revelações, que as filhas de Zelofeade era um homem oriundo da tribo de Manassés. Ele era um crente, um servo do Senhor. Ele era um homem que ele se apartava da aparência do mal. Ele era um homem que ele não se envolvia com coisas esquisitas, coisas obscuras. Irmãs, o nome disso é integridade. Cuidado, viu, você? Cuidado. Cuidado. Porque isso pode manchar a tua vida, manchar teu ministério, pode manchar, inclusive impedir até as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Cuidado, viu, amada igreja? Cuidado. Muito cuidado. Por que eu tô falando isso, irmãs? Cuidado. Raquel, por que você está falando isso? Irmãs, eu estou falando isso porque as filhas de Zelofeade foram até o líder chamado Moisés e, ao utilizar o nome do pai, a integridade de uma vida santa de Zelofeade, elas falaram assim, eu vou ler novamente para você. Nosso pai morreu no deserto, ou seja, o homem já era morto, só deixou filhas. Olha só, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas, vocês conhecem a história bíblica. Teve uma confusão, uma fofoca, um levante, uma rebelião. Tá? Um pecado de rebelião, que é como feitiçaria, a Bíblia diz. Se levantando contra Moisés. Outra coisa, viu, irmãs? Quem levanta líder é Deus, viu? Quem levanta líderes é Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Você vê líderes de grandes denominações, de grandes igrejas que exercem uma influência na sociedade, seja liderado por homens ou por mulher, tá? Mas cuidado ao se levantar, cuidado. Quem levanta líder, pastor e pastora de uma grande igreja, de um grande ministério, é Deus. Muito cuidado, muito cuidado. Mas Raquel, por que você fala assim? Eu falo assim, irmãs, porque se um líder, uma pessoa que se intitula alguma coisa e for lá na força do braço para abrir um ministério, abrir uma congregação, se não for uma pessoa de Deus, a obra não flui. Não flui, irmãs. Deus não abençoa. Não flui. Não entra uma viva alma dentro daquela igreja. Por isso que eu tô falando. Não flui, irmãs. Não, porque agora eu vou ser um líder assim assado, eu vou abrir meu próprio ministério. Dá errado. Pode até fluir um certo pouquinho de tempo, mas aquilo não vai prosperar, irmãs. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece, que abençoa, que prospera e não acrescenta dores. É a bênção.
Então, cuidado. Você ficar falando mal do teu pastor, da tua pastora, não fala não. Ó, fica quieto, não concorda? Vai orar pela vida dele, pela vida dela, vai orar. Pessoas assim, irmãs, são levantadas por Deus, tá? Precisamos orar. Tem um texto sagrado que fala: orai pelos vossos pastores, pelos vossos guias, porque eles velam pela vossa alma. Não fica falando não, mal do teu líder, da tua pastora, do teu pastor, não fala não. Não fala não. E eu falo, viu, irmãs? Aqui nesse canal eu falo. Mas não fica falando não. Fala assim abertamente para você entender. Não fica falando mal do teu pastor, nem da tua pastora. Não, seja bênção. Seja bênção, ajuda no que precisar. Ajuda. Viu? Ajuda no que precisar. Ajuda no que precisar. Mas não fica falando não. Irmãs, Datã, Abirão e Corá se levantaram contra Moisés. Se você estiver em um lugar que você não está se sentindo bem, sai na bênção, né? E comunica, sai na bênção. E seja verdadeiro, verdadeira. Eu não estou me sentindo bem aqui mais. E fala com a pessoa, com o responsável. Agora sai bem, né? Sai bem, sai bem. Então, se possível, nem saia, nem saia. Mas se tiver que sair, saia bem. Mas a minha palavra aqui é de encorajamento, não saia de onde Deus te colocou. Minha palavra aqui de encorajamento é para você, não saia. Olhe para Jesus. Não era nem isso que eu ia falar. Olha para Jesus. Mas a Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, vossos guias. Tá aqui, irmãs. Eu não me lembro agora onde é que está esse texto, que eu sou ruim de gravar, amada igreja. Mas ele fala: orai, né? Obedecer aos vossos guias. Depois eu vou procurar esse texto. E porque eles velam pelas vossas almas. Então, irmãs, por que isso é importante? E outra coisa, não fica se associando com pessoas que ficam falando mal dos teus líderes. Não, a Bíblia diz: não vos associeis com obras infrutuosas das trevas. Se você vê que uma pessoa está falando mal de A, de B, se aparta, sai de perto. Seja de quem quer que for, irmãs. Se for do teu pastor, da tua pastora, do líder aí do ministério, pior ainda, se aparte, se afaste. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Tem pessoas ali, aí fica aquele grupo falando, denegrindo, e você tá ali. Não, aparta-te, sai dali. Ai, gente, eu tô saindo, que eu vou aqui e tal. E sai. Mães, a Bíblia é clara. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não tem meio termo. A Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Pessoas não. Porque isso mancha a vida espiritual, sabe por quê? A Bíblia diz que elas foram para falar com Moisés e pleitearam a integridade do pai perante Moisés, e Moisés foi levar a Deus. Pleiteou, irmãs. Pleiteou. E ainda disse assim, o nosso pai Zelofeade não se misturou naquele caso de Corá, de Datã e Abirão. Tá aqui escrito, irmãs. Não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Olha como é bom você ter uma vida íntegra. Isso aqui se chama integridade, amada igreja. Integridade. Você
Quando nós temos uma vida íntegra, você tem até como falar com Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, olha para mim, Jesus, olha essa situação, resolve essa minha situação, porque eu, Jesus, ali você pode falar. Assim como elas falaram aqui, irmãs. Você vê Ezequias, né? Ezequias falou: Senhor, como que é essa história? Eu vou morrer mesmo? Olha, irmãs, a oração dele. Senhor, olha para mim aqui. Eu vou morrer mesmo, Senhor? O Senhor vai me levar? A oração dele foi essa. Senhor, lembra-te que eu andei na tua casa. Olha aí, irmãs. Deus se lembra, viu? Deus se lembra. Deus se lembra. Seja, irmãs, de coisas boas ou de coisas ruins. Por isso que é bom você andar em integridade com Deus. Integridade, irmãs. A Bíblia diz que Jó, ele era reto, íntegro, integridade. Olha, irmãs, integridade envolve muitas coisas. Não enganar os outros. Integridade, não ficar participando, não ficar falando mal, não denegrindo. E elas aqui, elas pleitearam isso a Moisés, ó. O nosso pai, olha, irmãs, que exemplo de homem. O homem morreu, faleceu. Mas as obras, a atitude desse homem continuou falando. Mãe, será que depois que quando nós passarmos daqui, né, desse plano, o que será que vão falar de mim e de você? Fala para mim. O que será que vão falar? O que será que vão dizer? O que será? O que será? Tem uma palavra que fala em Gênesis que até depois de morto, Hebreus 11, na Galeria dos Heróis, vai falar sobre a oferta de Abel e Caim. Mesmo depois de morto, a oferta de Abel falava. E você vê aqui as atitudes de Zelofeade, de não ter se misturado, de não ter lá se misturado, se compartilhado lá com a rebelião, com a fofoca lá. Elas, irmãs, pleitearam com Moisés falando lá, não, nosso pai, ele foi reto. O nosso pai, ele foi íntegro, irmãs. Olha o exemplo que esse homem deixou para as filhas. Moisés, ó, nós viemos aqui porque o negócio é o seguinte, nós não temos irmãos. Irmãs, primeira aplicação aqui, pessoal, revelação de Deus. Muitas das vezes, irmãs, nós precisamos nos posicionar na vida. Se posiciona. Se posiciona. Posiciona-te. Dentro aí do que Deus te entregou. Deus está nos convidando a um posicionamento. E muitas das vezes, irmãs, na ausência de uma figura, né, masculina, você tem que se posicionar, se levantar como a matriarca. Existem contextos familiares que não tem, né, um homem assim, digamos assim. Então, a mulher que se levanta como matriarca ali e se posiciona. Quando se tem um varão, um homem, né, um patriarca, um homem lá, né, que possa, mas na ausência, aí cabe às mulheres como matriarca se levantar, não, e colocar ordem lá e pleitear. Ai, Maca, mas eu não sei, peça a Deus força. Irmãs, só quem sabe da tua situação é você e Deus. Se posiciona. Você vê que aquela viúva, ela não ficou chorando não. Aquela parábola, né?
Ela foi lá no juiz, julga a minha causa, resolve a minha situação. Entra aí, juiz. Eita glória, resolve essa situação aí, porque eu tô sozinha, sou viúva, tô aqui desamparada, eu preciso. Mas tem que se levantar aí. A mulher cananeia estava com a filha lá. Ela se levantou. Irmãs, posicionamento. Deus está te chamando a um posicionamento, viu, minha irmã? Nesse dia que se chama hoje. Posicionamento. Posicionamento. E elas se posicionaram e falaram a respeito do pai. Não, o nosso pai, ele foi íntegro. Ele não se misturou. E nós estamos aqui, ó, nessa situação. Nós queremos um pedacinho de terra, nós queremos aí o que é nosso, não tem varão, não tem homem aqui, mas nós somos irmãs e nós não podemos ficar desamparadas. Olha, irmãs, só quem sabe da tua necessidade é você. Se levanta, Deus está te dando aí, ó. Deus está me usando aqui para falar aqui com você. Se levanta. Agora, não pode ficar no coitadismo. Ah, pobre de mim. Ah, porque eu não tenho marido. Ah, porque eu não tenho ninguém. Ah, não, minha irmã, levanta na ousadia do Espírito Santo. Peça ajuda ao Senhor, que Deus vai te encher de coragem e ousadia. E vambora. Pleiteia aquilo que é seu, de direito. Mas, olha aqui, elas se posicionaram. Não teve filhos. Nós queremos dar-nos a possessão entre os irmãos. Ai, Moisés olhou aquilo dali. E outra coisa, irmãs, vai na pessoa certa. Vai em Jesus de Nazaré. Vai na pessoa certa. Aquela viúva também que estava endividada, ela foi até o profeta. Aquela viúva, ela foi até o profeta. Vai na pessoa certa. Tem um ditado popular, né, que diz assim: quem tem boca não manda ninguém assoprar. Tem certas coisas, é um ditado popular que eu aprendi com os meus avós e, consequentemente, com meu pai. E às vezes você vai conversar com A, com B, com C, às vezes para dar o recado, para levar até a pessoa às vezes não vai passar conforme aquilo que você realmente quer e precisa e necessita. Tem coisas, irmãs, que é olho no olho, viu? Tem coisas que é olho no olho da sua moda antiga. Não tem telefone, não tem WhatsApp, não tem e-mail. Tem coisas, né? Que ainda é o olho no olho, presencialmente. Mas Raquel, você é moda antiga. Existem coisas. E você vê que aquela viúva, ela não mandou recado, ela foi lá direto no juiz e estava lá e insistiu. Então ali, irmãs, o que acontece? Elas foram lá até Moisés e falaram: olha, o nosso pai, ele não participou de rebelião. Coisa linda, quando você tem uma integridade com Deus, você pode ali falar com Deus. Senhor, a situação é essa. Tô aqui, ó. Minha situação é essa aqui, Jesus. Esquadrinha, vê se há alguma coisa aqui de errado, que desabone a minha conduta diante do Senhor, meu Pai. Mas olha, resolve essa situação, meu Deus. E elas falaram. Irmãs, e Moisés olhou assim, porque era só homem que tinha voz. Só homens que tinham direito. Moisés olhou assim, observou.
e achou aquilo, irmãs, muito curioso. Muito curioso. E Moisés ali, irmãs, na humanidade, Moisés, ele não sabia nem que posicionamento tomar ali. E ele foi levar aquilo diante de Deus. O verdadeiro líder, a verdadeira líder, consulta o Senhor em tudo. Não sai tomando decisões por conta própria. Não sai atropelando, dando respostas rápidas. Não, irmãs. Fulano, eu vou orar. Tal dia assim você volta aqui porque eu vou orar. Existem certas questões tão às vezes melindrosas, e se você estiver passando por isso, não dê a resposta na hora, vai orar, vai colocar diante de Deus. Moisés não sabia. Olha aqui, Moisés foi diante do Senhor. Moisés, no versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Olha que coisa linda. E o que mais lindo ainda foi o que Deus falou. Olha o que Deus falou, irmãs. Moisés levou diante do Senhor e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão da herança. Aí Moisés foi lá falar com Deus. Aí Deus, porque não tinha essa lei, irmãs, não tinha essa lei de proteção para as mulheres. Não tinha esse amparo, essa proteção para as mulheres. Não tinha. Essas mulheres eram sozinhas, eram solteiras. Eram 5 irmãs. Tem mulheres aqui que estão vivendo essa situação. E Deus está me usando aqui para te dizer: levanta-te, posiciona. Porque eu vou entregar nas tuas mãos aquilo que é teu de direito. Levanta e posiciona. Irmãs, tem hora de orar, mas tem hora também de se levantar e agir, amada igreja. Agir, vai atrás. Ora ao Senhor, se consagra, faça jejum. E vai fazer o que é para fazer, amada igreja. É o que? É para ir no fórum? Eu vou no fórum. É o que? É para ir na justiça? Eu vou na justiça. É o que? É para ver um advogado? Vou no advogado. É o que? É para... É o que? Eu não sei nem por onde começar. Então vou pedir uma ajuda, uma orientação ao meu pastor. Vai ao teu pastor. Pede uma orientação, uma direção ao teu pastor, tua pastora. Irmãs, a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio entendimento, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Buscar um conselho, buscar uma orientação. Porque o ser humano não sabe de tudo não, irmãs. Fulano, o que você acha? Uma pessoa experiente, as cães, né? Uma pessoa que é direcionada por Deus, né? Uma pessoa sábia. Tem muita gente sábia, né? Sobretudo aqueles que já têm uma certa experiência na vida, as cães, né? Já tem o cabelinho branco, já tá lá na frente. Muitos desses são os melhores conselheiros, e buscam a pessoa que seja cheio do Espírito Santo. Então, irmãs, elas foram lá. E Deus... Olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, olha, elas estão certas. Elas estão certas. Elas estão certas e corretas. Dá o que é justo. Deus falando. Quando você se posicionar naquilo que Deus já tem lhe direcionado, quando você se posicionar naquilo que Deus já tem lhe direcionado, aleluia, Deus vai entregar nas tuas mãos. Quando você se posicionar
Deus vai entregar nas tuas mãos. É oração, é orar e pedir a Deus uma orientação e você agir. Mas a movimentação, se mover, se mover. Então, amada igreja, Deus ali dá a Moisés, pode dar. A ordem foi de Deus. Olha aqui. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão da herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. E a partir delas, olha aqui, ó. Falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filha, então fareis passar sua herança à sua filha. E o texto vai falando sobre agora o direito para as mulheres. Irmãs, isso existe até hoje. Eu não sei se tem alguém aqui de direito, tem pessoas aqui de direito, né? Tem advogada esses dias. Apareceu uma advogada lá no Instagram, ela é advogada, né? E ela procurou informações sobre a nossa mentoria. Ela é advogada, mas você vê um profissional dessa área, que é autoridade no assunto, quem estudou direito, e quem estuda direito sabe, irmãs, que existem direitos quando um pai falece, não tem homens, não tem outros herdeiros, tem uma mulher, existem direitos para com aquela filha. E aí existem diversas cláusulas que eu não entendo muito, porque eu não sou advogada, mas existe. A partir disso daqui, irmãs, a partir desse texto sagrado, a partir dessa situação aqui. Por quê? Porque elas se posicionaram. E eu quero encerrar aqui esse vídeo, que eu achei que esse vídeo nem fosse ficar tão longo. Eu sinto Deus aqui falando comigo e contigo. A partir do teu posicionamento hoje, gerações serão impactadas. A partir de um posicionamento seu, de um alinhamento seu, de pleitear aquilo que é seu. A partir de um posicionamento seu. Aqui, eu estou falando aqui, o texto, né, me remete para algo de posse de terra, algo material. Mas na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus, a partir de um posicionamento seu, pode mudar uma geração, um legado geracional. Por exemplo, se você anular, se você se posicionar toda a maldição hereditária e decretar na ousadia do Espírito Santo que os teus descendentes não irão possuir essa maldição, esse algo, isso não vai se perpetuar, vai parar, vai paralisar na tua geração. Irmãs, isso é muito sério. Quando nós nos posicionamos na vida em Deus e fazemos algo que aquilo vai impactar gerações nos nossos descendentes. Porque os ascendentes, os que foram antes de nós, os que foram antes, os nossos ancestrais, não tem como mais mexer, irmãs. Mas a partir de mim, de você, nós podemos dar um rumo novo nessa árvore genealógica. E toda a nossa descendência. Então receba essa palavra, guarda aí na tábua do teu coração, toma posse dessa palavra, amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Paz.